Boa noite. Estamos aguardando a presença do Estilianos, já estamos aí com ele. Olá, Lígia. Seja bem-vinda. Alô, amigo. Salve, Israel. Boa noite. Tudo bem? Prazer, prazer te ver. As pessoas vão chegando devagarzinho, a Águida está chegando. Águida, seja bem-vinda. Algumas pessoas eu conheço, outras não. Mas sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. A Lígia chegou aí, deu um alô. Gabriela, Longo. Sejam bem-vindos. Um beijo, Águeda. Hoje dose dupla, né, Águeda? É isso. O Estiliano, a gente teve hoje à tarde uma daquelas aulas, minhas de escultura, né, de arte, né? E a gente falou bastante aí daquela passagem da Do coisa Caico. minoica. Ah, Antes, chegamos até o arcaico e o clássico, mas não entramos assim. Chegamos na boca do século V. Aí dali parou, e aí o próximo eu vou falar disso. Então o pessoal ficou bem assim, apaixonado, aí todo mundo curtiu muito. então, tem A Águida Disney. aquele link que eu tinha te proposto, que é da Khan Academy, que é Passa uma. para mim depois de novo, que eu vou passar para o grupo. Porque aí tem justamente a passagem do arcaico para o clássico, Né? Bem legal. naquelas métopes lá da ilha de Egina. Legal. Ó, entrou aqui a Valesca, entrou a Janete, minha irmã, Angélica. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu achar aqui. Vou guardar um pouquinho, viu, Chilenos, que o pessoal está chegando, já temos aí 20 pessoas conosco. Então agora, oi Jane, tudo bem? Então a Renata, a Suzete, que também estava no curso, a Tati e Suzete. Aqui, os Estilianos, as pessoas vão chegando e também elas podem comentar e fazer perguntas, né? Então, de vez em quando você vai falando, eu vou lendo, e se Ah, houver um feedback aí, eu passo para você. Tá ótimo. entendendo? Tá bem. Nem tudo dá para responder. O Claude entrou também, seja bem-vindo, tudo bem? Vários realmente alunos da tarde estão aparecendo aqui. Fico feliz aí por isso aí, eu acho que vai ser bem produtivo. É prima do Jean, seja bem-vinda. Boa noite. Já estamos próximos aí dos 30, não, já estamos com 29, com 30 pessoas. A gente fez uma divulgação, viu, Tivemos uma boa divulgação. Acredito que teremos um grupo. É muito raro assim, aqui só para dar um início aqui, os chilenos ainda é daqueles que não têm WhatsApp. Ele é um dos últimos. Resistindo, bravamente. Está resistindo bravamente. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Estamos aqui aguardando mais um pouquinho apenas. São ainda. Tem 5 minutos. Vamos de mitologia hoje. Com certeza, hoje é mitologia pura. A Janete está perguntando aqui. Então tá bom, já passamos de 30 participantes, eu acho que é legal a gente começar a papear, né? Seja bem-vinda, Valentina também. Que legal a Valentina por aqui. Ilse acabou de chegar, de Salvador, algumas pessoas de Salvador. Então é o seguinte, a Eliette também. Olá, Eliette, seja bem-vinda. Lia Chaves, seja bem-vinda. Lia, Júlio, bem-vindo.
Temos assim uma turma está chegando. Aguenta aí que já o pessoal está entrando. Ah, o Lúcio Vargas, lá de Porto Alegre. Que bom, Lúcio, vê-lo por aqui, hein? Você está no grupo do curso do dia 6, hein? Legal, estamos juntos de novo. Tá ótimo. Então já estamos quase 40 pessoas aqui. Ostilianos, queria inicialmente aqui te apresentar você aos meus amigos, alunos, pessoal que acompanha, certamente alguns já te conhecem. Mas vamos lá. O Ostilianos, ele é grego, de Creta. é, é, não sei a história, como ele chegou aqui no Brasil, de que forma ele aportou aqui no Brasil, vai nos contar Eu já já. nasci aqui, Israel. Pronto, Nasci, nasceu aqui. nasci em São Paulo, né? Nasci no Brás. Ótimo, então tá bom. Mas tua família é de lá, não é isso? Sim, eu morei a minha infância lá, dos 4 aos 10 anos. Eu morei em Creta. E Lá em aí depois, Creta. e aí morei mais um ano em 98, Ah, em legal. Atenas. Bom, e aí o que ocorreu? Ocorreu que, bom, além dessa ligação familiar com a Grécia, acabou que, de certa forma, se especializou nesse universo. Ele é dono da editora Odisseus, e é responsável por uma série de publicações sobre a Grécia, e criou o centro, o Areté, Centro de Estudos Helênicos, né? E também é especialista em mitologia. Então, conta pra gente, os chilenos, um pouquinho esse teu envolvimento com essa. Porque eu, por exemplo, posso dizer que eu sou judeu, mas não tenho um grande envolvimento com o judaísmo. Você tem um envolvimento bastante profundo aí com a questão grega. Como é que tudo isso aconteceu? Hein? Bem, eu tive na minha infância, né, morei dos 4 aos 10 anos. Na Grécia eu fiz as quatro primeiras séries do primário. E o bacana é que as aulas de história eram mitos. Eram mitos gregos, mas também os mitos hebreus, hebraicos, cristãos, né? Então, que aliás é uma forma, para os primeiros anos, né, da infância, é uma forma muito instigante de ensinar história, porque o mito também é história, né? Esse foi o meu primeiro envolvimento. Na minha juventude, eu fui militante de esquerda. O marxismo, de certa forma, servia para o meu desenvolvimento intelectual e compreensão do mundo, até que eu senti que não dava mais conta, né? Então, isso na fim da década de 80, eu comecei a voltar, digamos, para os temas da Grécia, porque eu achava que o mundo ocidental, ele, de certa forma, tem o berço, o que se chama de mundo ocidental, de cultura ocidental, tem um berço também na Grécia, né? E eu achei que estudar a cultura grega, além de me trazer mais próximo das minhas origens, poderia me ajudar para entender o mundo, né? Então eu estudava filosofia, Platão, lia coisas pré-socráticos, mas a paixão mesmo foi a mitologia. E a mitologia é fascinante, né? Como eu havia te dito antes, a mitologia é uma forma de filosofar antes da tal da filosofia, né? Antes de se criar uma disciplina, uma área de conhecimento chamada filosofia, a mitologia era a forma de refletir sobre o mundo, né? E aí eu fui, o que nesse caminho de estudo da mitologia, o que deu para fiz algumas constatações. Uma delas é que toda a mitologia, todo o corpo da mitologia grega que a gente conhece, ela já está tecido. Esse corpo já está de mitos, ele já está tecido no século oitavo. E no século oitavo antes de Cristo, né? Então 800, 700, 800 antes de Cristo, que é o início do período arcaico, esses mitos todos eles já estavam tecidos,
né? E a gente conhece através da Ilíada, da Odisseia, dos trabalhos de Homero, né? Dos trabalhos de Hesíodo, a Teogonia, os trabalhos de Osías, né? A gente tem uma pequena amostra desses mitos, porque os outros escritos, né, desse ciclo, eles não sobrou muito pouca coisa, né? Mas a gente pode verificar pelas citações em Homero e em Hesíodo, né? Hesíodo é um pouco posterior a Homero, né? Digamos, mesmo porque Homero não teria existido, né? Se trata, isso que é muito interessante na mitologia, porque são canções e poemas compostos por tradição oral. Não havia escrita alfabética. A escrita alfabética ela foi introduzida, né? É uma adaptação do alfabeto fenício, a escrita alfabética grega, e o que possibilita, a partir de então, tanto o registro como a difusão desses mitos. Mas esses mitos eles foram tecidos não pela escrita, eles foram tecidos, são composições orais, seguindo métrica, né? Sobre os mais diversos temas. Então, todos os mitos, né, eles foram tecidos através de uma linguagem poética. Isso também que é Você muito... sabe que E eram cantados. sabe uma coisa que me impressiona muito? É a mistura, né, na história da Grécia, né, entre, para os gregos daquela época, né, a mistura que havia entre o mito e a própria história, né? O fato de cada cidade ter um mito original e se desenvolver a história da cidade através de uma origem mitológica, né? Que é mitológica e não é, não, eu nem saberia dizer se é ou não é, mas é muito bonito, né? Essa construção do mito ligado à história, né? A gente precisaria falar um pouco o que qual que seria a definição de mito, né? A definição assim, mais lapidar, mais concisa que eu acho, que eu encontrei, nos versos 26 e 27 da Teogonia, do Hesíodo, onde ele, num proêmio às musas, né, ele faz uma canção, ele inicia o texto, né, o canto, uma canção evocando as musas. E aí as musas falam para ele, né, e dizem lá nesses dois versos: nós sabemos dizer muitas mentiras símeis aos fatos, e quando queremos, damos a ouvir revelações. Então, isso para mim é lapidário, é fantástico, porque as musas, os poemas, eles são alegorias, são mentiras. Mas, no entanto, elas revelam coisas, revelam inclusive fatos históricos, né? Eles não se limitam a revelar fatos históricos, mas toda uma apreensão que foi feita, né, através da música, através da poesia, desse período de 4 séculos, desde o fim da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., até 800, que é o período que a gente está focando aqui, né? Então, chega lá no século VIII, existem, né, essas constelações de mitos e mitos regionais de cada cidade se filiando, e esses mitos das cidades regionais, era uma forma também de filiar aquela população a um passado e a esse aprendizado que se trata de que se trata a mitologia, né? Então é algo que é tecido de uma forma colaborativa, digamos, e múltipla, e né? Isso é Agora, incrível. Estiliano, deixa eu fazer um Portanto, pouquinho. desculpa. Então, portanto, né, se hoje a percepção que se tem é que Homero não teria existido enquanto figura histórica, mas que os poemas, né, as obras imputadas a Homero, como a Ilíada e a Odisseia, teriam sido tecidas, compostas dessa forma de tradição oral. Sobre Hesíodo já se tem dúvidas, porque ele se identifica no começo dos poemas, né? A gente sabe de seu pai, a gente sabe de seu irmão,
para o qual ele escreve os Trabalhos dos Dias, porque ele teria sido injustiçado pelo próprio irmão. Então, ele resolve escrever os Trabalhos dos Dias para educar, digamos assim, o irmão, né? Então, Hesíodo Agora, fala agora, Estiliano, desculpa, eu vou flutuar aqui um pouquinho. Você agora está começando um trabalho, começando não, está dando sequência a um trabalho que foi interrompido por causa da quarentena, que é um grupo de estudos que você tem, né? Esse grupo de estudos, ele agora vai tratar, ele está tratando sobre a, todo o processo, ciclo a coisa tebano. tebana, o ciclo tebano. Exatamente. Você explica um pouco o que é um ciclo e quais são os ciclos que existem? Só puder a pessoa ter uma ideia um pouco disso. Então, no século VIII haviam várias obras, né? Esses poemas, que são poemas longos. A Ilíada tem mais de 24.000 versos, né? E, bom, só um parênteses, estudiosos, né? Teve um estudioso do século XX que ele fez comparação com uma tradição eslava de composição de poemas, onde ele viu que as pessoas, que os trovadores, os aedos, né? Os poetas, eles eram capazes de memorizar, de compor e também de memorizar obras vastíssimas, do tamanho da Ilíada, que são 12 cantos, né? De reter mnemonicamente essas obras gigantescas. E aí ele conclui, portanto, que Homero não teria existido enquanto personagem histórica, né? Mas que essas obras teriam sido fruto de uma longa tradição, compostas durante séculos. Não Nossa. sei. Mas fala um pouquinho dos ciclos, Opa, por sobre favor. o ciclo, é perfeito. Então, havia várias obras que foram perdidas, inclusive a Tebaída, ou a Tebaida, né, que falava digamos, era um ciclo sobre a Ilíada e a Odisseia são do ciclo troiano. E a gente pode dizer que, digamos, esse ciclo ele tem vários ensinamentos, né? O principal ensinamento é por que Troia caiu, né? Por que os deuses se aliaram, né, uns contra os outros para destruir Troia, né? Ou para ajudar os aqueus a destruírem Troia, né? Por que Troia foi destruída? Esse é o ciclo troiano, que tem depois o retorno desses heróis, né? Então, o ciclo, a Ilíada trata de 50 dias, 52 dias da Guerra de Troia. A gente não tem as obras que contam sobre o início da Guerra de Troia e sobre o fim da Guerra de Troia, mas a gente tem menções por outros autores, então a gente conhece essas obras indiretamente. No livro do Stefanides, né, que trata da Ilíada, da Guerra de Troia, lá tem uma coleção, ele recolhe essas outras obras, o que restou delas, ou as referências que são feitas a elas, e faz a composição dessa narrativa. E lá dentro tem o resumo da Ilíada de Homero, né? Mas ele dá conta, digamos, desde o nascimento os mitos desse ciclo troiano davam conta desde o nascimento de Helena, o nascimento de Aquiles, o casamento de Helena, os pretendentes, os motivos da guerra, né? Como também depois outros fatos que não estão na Ilíada, né? E o ciclo O ciclo tebano? tebano, isso, Como, exatamente. como começa, como inicia? Isso. Então, o ciclo tebano, ele trata da fundação de Tebas pelo rapto de Europa por Zeus, né? Zeus rapta a Europa, é uma princesa fenícia, filha de Agenor, e Zeus, metamorfoseado em touro, aparece, cativa a atenção da Europa e a leva no seu dorso para Creta, né? Os fenícios, em busca
de recuperar, procurando recuperar a Europa, os filhos do Agenor, os irmãos da Europa, que são Cadmo, Fênix e Sílix, eles vão em busca da Europa, mas desistem, né? Não conseguem encontrá-la. E Cadmo funda a cidade de Tebas. Então, é interessante, porque Tebas é uma cidade grega, mas que, pelo mito, teria sido fundada pelos fenícios. Então, isso lhe daria características particulares, que é o que o ciclo, né, desse estudo procura desenhar, procura O que tem aprender. a ver? Desculpa, eu posso estar equivocado aqui, mas Dionísio tem alguma coisa a ver com Tebas? Então, o Dionísio nasce em Tebas, mas Tebas é Sim. uma cidade fundada, né, por fenícios. Ela tem uma forma de governo, digamos, que é eventualmente assemelhada a uma forma antiga de governo. E a gente conhece várias tragédias desse ciclo. Então, Édipo Rei, que na verdade o nome, né, original da peça é Édipo Tirano, é que a palavra tirano, muitas traduções traduzem como rei, eu acho que fica impreciso. Édipo em Colono, que é a saída de Édipo de Tebas, depois que a Jocasta se suicida e ele se sente exilado em Tebas, ele sai de Tebas e vai para Colono, onde ele vai morrer. A gente tem a tragédia Sete contra Tebas, que é a briga, é a guerra entre os irmãos, entre os filhos de Édipo. A gente tem a tragédia Antígona, né? Que Antígona ela é punida por resolver contrariar uma legislação, uma lei baixada por Creonte, que é o tirano de então, né? Ele assume o poder, ele vira o tirano, e Antígona se contrapõe a esse decreto e resolve ela enterrar ela mesma com as próprias mãos o irmão, e ela é punida com a morte. Então, essa é Antígona, né? E mais uma obra desse ciclo tebano são as Bacantes, né? Então, as Bacantes, digamos, a gente poderia dizer rapidamente que é uma forma de refletir sobre a sexualidade feminina, sobre os aspectos dionisíacos da cultura dentro de uma cidade que é governada por um tirano. Os cultos dionísicos... Então, o Dionísio é uma divindade que ela está atestada, ele está atestado lá pelo linear B, no período minoico ainda, né? Agora, o que a gente sabe, os historiadores sabem hoje é que o culto dionisíaco ele foi ganhando, ele era um culto de origem popular, como o carnaval, por exemplo, né? Que o carnaval é um sucedâneo dos rituais dionisíacos, a gente poderia dizer. Por falar em Dionísio, deixa eu fazer um brinde a ele aqui, rapidamente, já que, já que você tocou nele. Saúde. Precisamos libar. Precisa libar, Israel. Precisa oferecer para Dionísio. Pelo amor de Deus, então deixa eu já fazer. Tá feito. Oxalá. É boé. É, boé. Manda lá. Então, Dionísio? O culto, o que se sabe é que os cultos dionisíacos são de origem mais popular. A gente tem no período arcaico uma sociedade aristocrática, governada por poucos, que seria um regime oligárquico. Com o decorrer dos anos, das décadas, né, as camadas populares começam a ganhar mais presença
Na cidade, a gente tem, alguns séculos mais tarde, o desenvolvimento da democracia em Atenas, né? Então, você sabe que esses cultos de origem popular, eles ganharam espaço, eles são introduzidos dentro da cidade com a construção dos teatros, né? Além de tudo. Quer dizer, o próprio o teatro em si é um culto dionisíaco, é uma epifania, digamos, de Dionísio, né? Isso ganha e é introduzido inclusive por tiranos dentro de Atenas, cedendo à pressão popular. Pisístrato ele constrói vários teatros, institui inclusive o pagamento aos espectadores, por ser o teatro uma forma de educação, né? Uma forma de se educar, de se cultivar, de se conhecer, instituísse o pagamento de um dia de trabalho para quem fosse ao teatro, né? O que é uma coisa incrível, né? Só uma pergunta, só te passar aqui uns feedbacks aqui. Tem gente perguntando como faz para participar do grupo de estudos, se é necessária inscrição, como é que ele deve fazer. Não sei se se você poderia digitar aqui depois, aí mais no final, seu e-mail, para que Então, as pessoas pudessem falar. se for mais fácil, creio que seja mais fácil se você puder informar. Você pode informar o meu e-mail pessoal e Perfeito. as pessoas entram em contato, porque a gente está, né, com esse grupo em andamento e a gente pretende formar. Agora a gente talvez a gente está cozinhando, digamos assim, algumas outras coisas, né? Outros Então, cursos. deixa eu dar um aviso aqui para o pessoal que está acompanhando. Essa live ela fica gravada aqui no Instagram durante um dia e depois ela pula para minha página no YouTube, onde ela vai estar. Nesta página no YouTube, eu costumo colocar uma série de informações relativas ao entrevistado, né? E aí lá eu vou colocar uma bibliografia, o contato dos chilianos, etc. e tal, e a pessoa vai poder entrar lá. Quem é do grupo de História da Arte, eu estou vendo que tem muita gente aí que faz o curso de História da Arte, eu vou passar todas as informações, inclusive o contato dos chilenos. Os chilenos, uma pergunta aqui, teve uma pessoa perguntando uma coisa interessante aqui, ó. Qual a relação do ritual e o teatro? O teatro foi a repetição do ritual? Tudo supõe que a partir digamos, do que a gente conhece, a gente pode supor que sim, que é a partir desses rituais nas festas dionisíacas é que nasce o teatro, né? Tem várias obras que versam sobre o assunto. Agora, formas de teatro, de teatralização, digamos, é algo que não foi inventado pelos gregos, existe em muitas culturas, né? A gente pode viver, eu até utilizei algumas imagens de 25 mil anos antes de Cristo, algumas imagens em cavernas no sul da França, onde você tem, né, você tem lá na mesma caverna, você tem uma divindade feminina, de uma grande mãe, ou de um grande feminino. Essa divindade, ela está segurando um chifre de bisão com 13 marcas, né? Então é a presença do feminino. Essas 13 marcas, a interpretação que a gente pode dar, digamos, o que seriam esses 13, a única aproximação que a gente consegue fazer é que talvez esteja representando os 13 ciclos menstruais anuais, né? Durante um ano, a mulher tem 13 ciclos menstruais. Agora, na mesma caverna, a gente vê retratado numa outra parede, ou nas imediações, duas figuras. A princípio, a gente olha, a gente vê um bisão com chifres, né? O mesmo animal do chifre que a moça está segurando.
e do lado a gente vê um veado com chifres. Numa segunda olhada, a gente vê que, na verdade, são capas, é uma capa de bisão e uma capa de veado que estão sendo vestidas por homens, porque a gente vê as perninhas, os pezinhos embaixo. Então, aquilo já é uma teatralização, já fala de algo, né? Fala. Então, digamos, as formas de teatro, o teatro é uma forma que o homem, a gente pode dizer assim, de uma forma geral, expressa as suas angústias, os seus medos, as suas descobertas, né? E traz isso através da representação, né? Para compartilhar com... Travou um pouco agora. Os chilenos travou um pouquinho aqui, agora só a última, a conclusão do que você ia falar sobre o teatro, ela travou um minuto. Então, eu diria que, digamos, o teatro é inerente a todas as culturas. Todas as culturas fazem ritos e representações para compartilharem com os outros, né, de experiências e tormentos, de medos, de ideias, de vivências, né? Então, o teatro é uma forma de compartilhar disso. Perfeito. A gente estava falando hoje mais cedo sobre essa questão da formação do homem grego, né? E coincidentemente, hoje na aula que estávamos juntos ali com o meu grupo, falamos muito sobre essa questão do surgimento da escultura no século VII, né? Porque todo mundo tem a ideia de que a escultura grega sempre existiu, ou seja, durante todo o processo minoico, micênico, etc. Que a escultura grega é uma coisa, mas de fato a escultura arcaica, a escultura monumental do nu, né, que vai aparecer lá pelo século VII, século VIII, talvez. Então, e tem a ver com essa construção, essa formação de um novo homem que vinha se formando. E você comentou uma série de coisas super interessantes sobre isso, sobre o que era esse homem arcaico e o que é esse adentrar no mundo clássico, que se chama clássico. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso, então, é por isso que a gente precisa refletir um pouco sobre o homem. Quando a gente vai falar de mitologia, a gente precisa refletir sobre os anseios, digamos, as aspirações desse homem grego do período arcaico, né? A gente vê pela obra de Hesíodo, a gente tem uma narrativa que Hesíodo via que os homens de sua época seriam da geração de ferro, né? E que antes da geração de ferro teriam existido outras gerações de homens, né? A geração de ouro, a geração de prata, de bronze e dos heróis, né? E depois a geração de ferro. A geração de ferro, para Hesíodo, é uma geração que ele retrata como decadente, de certa forma, né? Que as outras gerações teriam sido muito mais brilhantes, enfim. O fato é que, no século VIII, o homem grego tem ainda na memória, através da tradição, de que os últimos 300, 400 anos teriam sido anos muito difíceis e que porque resultaram do colapso civilizacional da Idade do Bronze, né? Então, a gente tem por volta de 1200 a.C. a destruição da civilização minoica e micênica, que se caracteriza por ser uma civilização de organização palaciana, com um monarca absoluto. Então, isso na idade antes de 1200, né? O que não diferencia, digamos, a civilização grega, seja minoica, seja micênica, das civilizações a Oriente, né? O Oriente também era governado assim. O que tem no século VIII, com as cidades-estado, é que tem um descolamento.
As cidades estão... Então, a gente precisa falar um pouco dessa destruição. Por volta de 1200, tem esse colapso civilizacional que vai da região da Grécia, mas vai até a China. É um fenômeno internacional de colapso, né, de civilização. E a gente tem, a partir de então, a construção de cidades refúgio. As cidades são abandonadas, inúmeras delas são abandonadas, outras têm decréscimo populacional da ordem de 80%, 90%, ou quando não acabam. Por exemplo, Tebas teria sido uma cidade que foi destruída e que tem uma descontinuidade. Ela teria sido destruída por volta de 1200 e tem uma descontinuidade. A cidade de Troia, do ciclo troiano, ela também foi destruída por volta dessa época. E inúmeras outras, Knossos, da civilização minoica. Atenas é uma das cidades que sobrevive e que ela vai se transformando de alguma forma. Mas o que a gente tem por volta de 1200, com o esvaziamento da cidade, a destruição da cidade, e a destruição dessas cidades parece, tudo indica que ela é fruto da ação da própria população, não é por invasões. Não que não tenha havido invasões, como de Troia, mas inúmeras cidades são destruídas pelos próprios habitantes. E a população, então, ela imigra. Ela constrói essas cidades refúgio que são em platôs acima da cota 500, de 500 metros de altura, na ilha de Creta, por exemplo. Eu visitei 2 sítios arqueológicos dessa época, que são cidades pequenas, do tamanho de um campo de futebol. As construções todas adjacentes umas às outras, né? Mas aí você pode dizer, bom, aqui moravam 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E assim, o que a gente tem no final no período arcaico, a gente tem na região da Grécia, na região do Mediterrâneo, a gente tem mais de 1.500 cidades-estado. A gente conhece Atenas, conhece Esparta, conhece Tebas, de nome, enfim, né? Mas haveriam mais de 1.500 cidades-estado. E numa forma de governo que já não é mais aquela forma de governo da Idade do Bronze, onde o governante ou ele é filho de Deus, ou ele é o próprio Deus, né, como em algumas civilizações do Oriente Médio. Então, é uma outra forma de organização social, né, nas cidades-estado. É uma forma que a gente chama de oligárquica ou aristocrática, quer dizer, a cidade é governada talvez por algumas dezenas de homens, donos de terra, ou por algumas centenas de homens, né? Mas, no entanto, é uma forma plural de governar, né? Então, só para exemplificar um pouco, para não ficar muito extenso, o que a gente tem, o mito conta, por exemplo, que Minos, ele ia a cada 9 anos, subia em cima da montanha, onde havia a caverna de Zeus, e lá, depois de lá, ele voltava com as novas leis para a cidade. Então, o que o mito nos diz é que um homem fazia as leis, né? Aí a gente não pode esquecer, é interessante, é engraçado notar a semelhança disso com Moisés, né? Moisés também vai à montanha e traz as leis, né? Hoje eu Então, contei, meus alunos estão vendo, já vi de onde que Israel aprendeu todas essas coisas. Contei essas histórias todas hoje. Então, e aí o que a gente tem no século VIII, com essas cidades-estado, nessa forma plural de governar, a gente tem a disputa de opiniões, porque como que duas pessoas, mais que um, né? 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou 20, chegam à conclusão sobre algo, né? Através da discussão, do embate, da competição das ideias. Então, essa competição, ela é naturalizada, ela é percebida como algo, essa competição como algo muito benéfico,
né? Porque, afinal, o resultado, qualquer que seja o resultado de uma discussão, ela é a convergência de várias opiniões. Ela é o resultado de uma disputa, mas também é o resultado de um convencimento, de uma persuasão do outro. Né? Mas, Você não conversa e cada um fica na sua posição. Vamos convergir para algo. Então, essa convergência ela é fruto de uma persuasão, de uma disputa e de uma persuasão. Então, para mim, esse é um dos traços fundamentais, digamos, é o que permite que a civilização grega, nos séculos posteriores, ela se desenvolva de uma forma tão brilhante, digamos assim, ou tão pujante, né? E essa é a herança que a Grécia tem para nós no Ocidente, né? Ou de uma forma universal. As cidades-estado elas não são exclusividades da civilização grega. Os fenícios também tinham cidades-estado. Os incas tinham cidades-estado. Os maias tinham cidades-estado. Mas, sim, o que diferencia é a forma de governar essas cidades, né? Que não é mais o objeto do desejo, do poder de um homem. É a partir do diálogo. O que a gente constata hoje, só para trazer um pouco para a nossa realidade, o que a gente tá vendo com essa pandemia, né, do coronavírus é que as medidas que estão sendo tomadas elas são produto do quê? Da convergência de médicos, de sanitaristas, de governantes, né? Elas não são as decisões, elas não são frutos de uma cabeça ou o desejo de uma pessoa só, né? Então, mesmo com experiências e com governantes autoritários, como a gente tem aqui no Brasil, a gente está vendo que o que está vencendo, no final das contas, é o diálogo. Né? E o diálogo se faz de que forma? Pela expressão das ideias, pela contraposição, enfim, e é assim que se agora, constrói. os chilenos é super, super interessante. Agora, deixa eu puxar o assunto aqui para um outro caminho que também é muito bonito, que é sobre essa questão da saúde na Grécia e essa questão daquela cidade que recebia as pessoas e como era recebido e tudo isso eu acho que tem a ver com essa questão de saúde, eu acho que valeria a pena você comentar um pouco. O homem, então, todo mundo, né, que está assistindo provavelmente conhece duas máximas gregas que estavam lá inscritas no oráculo de Delfos, né? Uma delas é conheça a ti mesmo, a si mesmo, e a outra é nada em excesso, né? Então, elas expressam essas máximas, elas expressam primeiro, um desejo, porque conhecer a si mesmo, isso nas palavras de homens considerados sábios, embora seja uma tarefa muito importante, mas ela é uma tarefa muito difícil, né? O nada em excesso, também ele constata que nós estamos à mercê das nossas paixões, né? E paixão é uma palavra que também no português, assim como no grego, ela também expressa o desejo, né? A paixão, o desejo, mas também o sofrimento. A gente fala em paixão de Cristo, por exemplo, o sofrimento de Cristo. A vida, digamos, é esse mergulhar nas nossas paixões, que é por onde nós nos realizamos no mundo. A palavra grega para felicidade é eudaimonia, que a gente poderia traduzir como bom espírito. Na verdade, então, qual que é o objetivo de felicidade desse homem grego? É realizar os seus potenciais. E esses potenciais, quais são? Esses potenciais estão representados nos deuses. Os deuses representam as nossas paixões. Portanto, conhecer os deuses
é de suma importância. Representar os deuses é de grande importância, porque é através dessa representação visual é que a gente também conhece de uma forma sensorial a divindade, o âmbito daquela divindade, né? O que cada um desses deuses representa. E aí, os heróis. Os heróis são figuras que realizaram grandes façanhas, eles realizaram grandes feitos, com a ajuda dos deuses. Então a gente percebe em cada história, digamos, a concorrência, ou, digamos, a influência, a valorização de âmbitos divinos, como, por exemplo, de Hera. Hera representa o casamento, né? Ela exige de Zeus que Troia seja destruída. Então a gente deve pensar, né, fazer um exercício de questionamento. Bom, mas por que Hera não gosta de Troia? Zeus se sentia bem lá, ele se sentia adorado, se sentia reverenciado em Troia. E aí a gente vai ver algumas, analisando os dois campos, né? A gente vai ver que Príamo, por exemplo, que é o rei de Troia, ele tem 19 esposas. Ele tem 49, 50 filhos. Né? Paris, que é um troiano, ele teria desrespeitado a hospitalidade oferecida por Menelau e seduziu e raptou Helena, né? Então, isso é interessante, porque a participação da deusa Hera nessa guerra ela é fundamental. É ela que força que Zeus aceite a destruição de Troia. E a gente vai se perguntar por que Hera não gosta de Troia. Então, olha que interessante, né? Você vê, na verdade, aí está configurado um combate entre civilizações, né? Esse combate, a guerra, ela faz parte da vida, né? Então, mas eles já viam lá que haviam diferenças culturais, né? Que disputavam o espaço, né? Esse é o caso da deusa Hera. A gente tem os heróis. Eles, para realizarem as suas façanhas, eles têm, alguns casos, por exemplo, a ajuda da deusa Hera. Então, a gente tem Jasão, né, que a gente conhece através de Medeia, bastante, né? Ele realiza a excursão pela conquista do velo de ouro, né, com a ajuda de Hera e Afrodite, né, além de As Atena. duas? Sim, ele conquista Medeia, né? E Medeia é desde então a sua aliada. Ele não conseguiria ter realizado as suas façanhas, os seus feitos, sem a ajuda de Medeia, né? Porém, né, ele abandona Medeia, ele se separa de Medeia e ele paga um preço por isso, digamos assim, né? Primeiro que a Medeia enlouquece e a outra que ele e aí o mito termina, o mito de Jasão. Ele está debaixo do barco, da nau, né, do navio Argo, que ele havia construído para fazer essa excursão, e cai a carranca que estava na proa, que é a carranca de Hera, é a representação de Hera, cai sobre sua cabeça. Esse é o seu fim. Então, esses mitos nos levam a pensar que no século VIII, digamos, tem um novo contrato social vigente, né? E aí, nesse contrato social, uma pedra fundamental desse contrato social é o casamento. É o casamento que a gente chamaria de casamento monogâmico, embora, enfim, é o casamento que dá filhos legítimos, né? Príamo tinha vários filhos com Écuba e tinha filhos que não eram com Écuba, são chamados de filhos bastardos, enfim. Então você tem a confecção, né? Tudo leva, assim, estudando os mitos,
porque historicamente a gente não tem uma legislação, a gente não sabe das leis do século VIII. A gente sabe do século seguinte, do século VII, do século VI. Inclusive tem um livro da Odisseus que chama Leis da Grécia Antiga, que falando dessas, faz um recolhimento dessas leis que tinham sido aprovadas em várias cidades, e a gente tem várias leis que versam sobre o casamento, como contratar o casamento, como proceder em divórcios, né? Qual era a forma, quais eram as indenizações. No caso de adultério, né, como é o caso de Helena, raptada por Paris, caberia uma indenização. E tem uns... Sobre esse tema, eu não sei se eu estou me alongando muito, mas sobre esse tema tem uma passagem, é um hino que é cantado para Odisseu, na hora que ele chega na terra dos Feácios, que é o hino que é um aedo, o Demódoco. E ele canta, o episódio que Afrodite se une a Ares, traindo Hefesto, né? O Hefesto consegue tecer uma rede, prende os amantes na cama, né? no leito, e aí aparecem todos os deuses e começam a se rir da situação. Pelo menos os deuses, não as deusas ficam um tanto envergonhadas. Mas ao final desse hino, o Poseidon convence Hefesto a soltar Ares, e dizendo para que, se ele assim o fizer, ele, Poseidon, ele vai pagar como que eu disse, uma reparação. Ele vai pagar uma reparação para Hefesto. Quer dizer, o Poseidon vai ser fiador de Ares. Fala, solta eles, eu pago. Eu pago a reparação. Então, olha só que interessante. No plano divino, você tem uma reparação imposta a um adultério. Então, no plano, provavelmente, né, e aí a gente tem no período arcaico, a gente tem legislação sobre o adultério, onde o adúltero tem que pagar uma reparação ao traído, algo do tipo. Que a gente pode dizer que é muito mais civilizado do que matar o infiel, né? Sem dúvida. Veja só, o Chiliano, o plano divino e o plano dos homens, digamos, as mesmas leis. Nós estamos aqui, faltam 7 minutos aqui para encerrar esse bloquinho, né? Eu queria muito te ouvir, que eu acho super interessante, essa história dessa pequena... Epicuro, que é o nome da cidade que tem ali embaixo, ou é o nome do... Que cuidava dos doentes, que as pessoas iam... Desculpa, eu fiz uma volta longa. O que eu queria dizer, ao iniciar isso, é que nós, enquanto homens, estamos imersos, né, no mundo das paixões, dos desejos e também do sofrimento, e várias doenças são provocadas nessa existência. Mas isso, aguenta, espera um pouquinho. Eu vou pedir para você o seguinte, porque o assunto é interessante dessa questão de como era tratado essa questão das doenças nesse episódio dessa cidade, desse coisa. Então, para a gente fazer, vamos encerrar esse primeiro bloco e a gente retorna. Aqui no Instagram, Estilianos, eu vou ter que encerrar essa coisa e vou abrir de novo. E aqui estão todos convidados para ouvir esse final da história, mais uns 20 minutos. Eu acredito que o Estilianos conta esse episódio, que é muito bacana. Havia uma cidade onde as pessoas iam, que tinha lá um tratamento que é bastante peculiar e que tem tudo a ver com o nosso momento de hoje. Acho que vale a pena aí assistir, se vocês puderem, 2 minutos. Então, os chilenos até daqui imediatamente. Eu vou desligar e vou religar de novo. Você, de novo, entra na... Não, você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar de novo. Como eu vou encerrar, você entra de novo. Tudo igual. Até daqui a pouco, só para ter o encerramento. Muito obrigado.